tem uma consciência limpa. E para onde aquela mulher ia, a angústia acompanhava ela, a dor acompanhava ela. Mas naquele dia foi um dia diferente. Foi um dia que ela não precisou de muita coisa, precisou de um homem para mudar a sua história. E quando ela menos esperava, chegou Jesus. E observe como Jesus é carinhoso, como Jesus é caridoso, como Jesus é atencioso. O texto que eu li vai mostrar-se Jesus sentando ao lado dela. Observe a cena comigo. Aquela mulher ali, Jesus se aproxima, mas Jesus não chega acusando aquela mulher. Jesus se senta do lado dela, mostrando que conhecia a limitação dela, conhecia a dificuldade dela, conhecia o motivo pelo qual aquela mulher estava ali. Mas o Jesus que eu lhe apresento é um Jesus que lhe dá oportunidade, oportunidade de melhorar. Talvez a vida, a família, os vizinhos não lhe tenham dado oportunidade, mas o Jesus que eu lhe apresento, Ele lhe dá oportunidade dia a dia, minuto a minuto. A prova maior é que você está vivo aqui esta noite. Jesus chega àquela mulher e começa a conversar com ela. E observe que Jesus lhe pede um favor. Jesus, ele é caridoso. Ele quer conhecer aquela mulher, ele quer se fazer conhecido aquela mulher. E diz: mulher, me dá água de beber. E aquela mulher retruca logo, porque não queria muita conversa com Jesus. E ele diz: olha, como tu judeu, como tu homem, pede de beber a mim, que sou samaritano e que sou mulher. Porque antigamente homem e mulher não se comunicavam publicamente. Mas o Jesus que eu lhe apresento não queria saber de cultura, não queria saber de sociedade. Jesus queria saber da alma, da opressão daquela mulher, daquilo que aquela mulher precisava. E Jesus rompeu todas as barreiras. Ele não queria saber o que os outros iriam pensar ao ver ele conversando com uma mulher indigna. Não, Jesus estava lhe apresentando a verdadeira verdade, e a verdade estava na frente daquela mulher aquela tarde. Igual estar aqui esta noite à sua frente. Eu não estou lhe pregando esta noite uma placa de uma denominação, não. Eu estou lhe pregando a palavra de Deus e aquilo que está escrito nela. Aleluia! E Jesus começa a conversar com aquela mulher. Jesus conhece toda a sua história. Quando Jesus se apresenta para ela, aquela mulher cria uma vontade louca de querer beber daquela água, porque Jesus, ele faz uma comparação e diz: olha, moça, em minhas palavras, todo dia você vem ao poço, você precisa dessa água para se alimentar. Igualmente hoje, se a gente não bebe água, a gente fica desidratado, vai desfalecendo. E Jesus faz esta comparação com ela, dizendo: olha, todo dia você tem que vir ao poço para retirar água e para se alimentar. Mas eu lhe apresento uma água viva, uma água que quando você bebe ela não jorra para hoje, mas ela jorra para a eternidade. Você se satisfaz por completo. Aleluia. E nunca mais você vai querer saber de outra água. E aquela mulher se anima, porque a dor dentro dela estava consumindo ela. E ela pensou: aleluia, eu quero dessa água, porque nunca mais eu preciso ser humilhada vindo ao poço. Nunca mais eu preciso vir sozinho a este poço. Aquela mulher imaginava que quando ela vinha sozinha ao poço, todo mundo ficava falando dela. E ela cria aquela expectativa dentro de si. Mas para servir a Jesus precisa de mudança. E Jesus, conhecendo ela, diz: quer beber da água? Quer algo diferente? Aí Jesus revela a vida dela por completo. Ele diz: vai, chama teu marido, vem e bebe. E ela se abre para Jesus. E como Jesus gosta de quem se abre para Ele, de quem conta a sua história para Ele, de quem conta a sua ansiedade para Ele. É por isso que muitas vezes nós contamos a nossa história para o vizinho, para o parente, para o pai, para a mãe, para qualquer um. Mas Jesus quer que você conte a sua história para Ele, conte a sua vida para Ele.
Jesus é aquele que se senta ao seu lado e escuta a sua voz mansa e humilde. E Jesus conta tudo a ela e diz: mulher, para você beber desta água, é preciso você mudar. Eu tenho uma nova história para ti, mas do jeito que está não dá, da maneira que você leva a sua vida não dá, do jeito que você caminha não dá. Se você quiser realmente beber desta água que é diferente, você precisa de mudança. Aquela mulher fica maravilhada de tudo isto, e ela tem a sua vida mudada por completamente. O encontro foi tão tremendo que nos versículos posteriores ela não aguenta ficar com aquela notícia só para ela. A palavra vai nos dizer que aquela mulher, ela rompe a vizinhança e sai batendo de porta em porta, dizendo: olha, eu tenho algo diferente, Jesus está lá na fonte, e batia na outra porta e dizia: olha, Jesus está lá no poço, e batia na vizinha da frente e dizia: olha, eu encontrei Jesus, ele revelou a minha vida, ele é um profeta e me deu algo diferente. Glória a Deus. E hoje Jesus está fazendo da mesma maneira. Aleluia. Jesus não quer saber o seu passado. Cada um da qual que estamos aqui tem um passado terrível. Eu me lembro que muitas vezes eu caminhei esta avenida acompanhando campanhas políticas, organizando, me vangloriando daquilo. Mas veja como Jesus faz diferente. Jesus me tirou da campanha política e me colocou na campanha evangelizadora, porque ele não está importado com o que é daqui, ele quer algo que produza para a eternidade, que produza lá para frente, que o povo olhe e veja a diferença. É este Jesus que eu estou lhe apresentando esta noite. É verdade. Um Jesus que lhe ama incondicionalmente. Um Jesus que se revela a cada dia. E talvez eu encerro com isso. Você pergunte, que talvez seja uma das maiores dúvidas de todo ser humano: mas se Deus existe, por que há tanta desgraça? Por que há tanta miséria? Por que há fome? Por que há roubo? Por que há assassinato? E eu lhe respondo com uma história. Certo dia, um jovem foi cortar o cabelo. Estava cortando o cabelo, e aquele homem, o barbeiro, estava reclamando daquilo que eu estou dizendo aqui esta noite. O jovem acreditava em Deus, era crente, e o barbeiro estava dizendo: se Deus existisse, não tinha doença. Se Deus existisse, não tinha assalto. Se Deus existisse, não tinha tanto terremoto, tanta desgraça, tanta morte. E estava convocando alguém que lhe mostrasse que Deus existia. E aquele jovem ficou com aquilo doendo no coração, porque amava Jesus e sabia que Deus existia. Aleluia. Aleluia. E ele saiu daquele lugar indignado, dizendo: eu preciso mostrar a este homem que Deus existe. E mais da frente ele se depara com um homem barbudo, cabelo grande, bigodão, aquele negócio bem grande. E o Espírito Santo tocou no seu coração e lhe mostrou como mostrar aquele homem que Deus existe. Pegou o barbudão, pegou aquele homem do cabelo grande, segurou na mão dele e disse: vem cá comigo. E entrou na barbearia e disse: olha aqui a prova que Deus existe. Ele disse: mas como é que você está dizendo isso? Ele estava nesse homem, tem a barba grande, o cabelo grande, o bigode grande. Me diga como é que ele tem esse cabelo deste tamanho, se você existe, se o barbeiro existe. Por que você não cortou o cabelo dele? E aquele barbeiro ficou pensando. Ele disse: não, ele está com o cabelo deste tamanho porque ele não me procurou. Porque se ele tivesse me procurado, eu tinha cortado o cabelo dele, eu tinha feito a barba dele, tinha deixado ele bonitinho. E aí o jovem agora entendeu e disse: pronto, está a prova que Deus existe. Não é o homem, a culpa não está em Deus, a culpa não está no homem que não procura Deus. Se o homem procurasse Deus, não havia morte.
Se o homem procurasse Deus, não havia assassinato. Se o homem procurasse Deus, não havia tanta coisa ruim no mundo. A culpa não está em Deus, a culpa está no homem que não procura Deus. Aí ele vai dizer, o próprio Jesus, em João capítulo 10, ele vai dizer: olha, eu sou a porta. Se você entrar por essa porta, você vai encontrar descanso, vai encontrar alimento, Glória a Deus. vai encontrar segurança. Oh, Então a culpa não está em Deus, a culpa está no homem que não procura Deus. A porta está ali apresentada esta noite e o convite está ofertado, não para aceitar uma placa de igreja, não, longe disso, não para querer ir de encontro a você esta noite, não. Eu estou lhe pregando a palavra de Deus. Eu estou lhe apresentando um Deus que ele poderia ter vindo para reinar com justiça, e ele ainda virá, mas ele veio primeiro como um servo, ele veio manso, ele veio batendo de porta em porta, não empurrando a porta. Ele bate e diz: deixa eu entrar. Se você deixar ele entrar, ele entra e se senta e ceia com você. Aleluia. E lhe mostra as verdades do Evangelho. E eu lhe apresento esta noite, e eu lhe faço este convite. Se porventura esta noite você entendeu através da palavra de Deus que ainda há uma solução, e a solução é Jesus de Nazaré. Jesus está lhe chamando esta noite, igual se sentou ao lado da mulher samaritana, aonde ninguém queria sentar, aonde ninguém queria ir, aonde ninguém queria conversa. Jesus chegou lentamente, se sentou e conversou com ela. Jesus esta noite chegou e se sentou e está conversando com você esta noite. Ele convidou: vinde a mim, vós. Está na palavra de Deus, não é palavra de homem, é palavra de Deus. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aleluia. Jesus, ele não tem prazer na morte do homem. Jesus, ele veio para trazer vida, e vida em abundância, também está na palavra de Deus. Jesus, ele não veio para condenar o homem, não. Ele quer que todos se salvem. Todo mundo, todos. E hoje ele está lhe chamando. Se você deseja, em seu lugar, levantar a sua mão e dizer: olha, eu quero mudança, eu entendi a palavra de Deus, eu entendi que Deus é amoroso, eu entendi que Ele é o único caminho, eu entendi que Ele é a única porta, eu entendi que eu quero este Jesus de Nazaré. Você pode dizer: eu quero hoje. É simples, é levantar a mão, que a partir do momento que você entende isto, Ele habita dentro do seu coração. O Espírito Santo quer fazer morada em você. Sabe o que a palavra de Deus diz do vosso corpo? Ele diz que o nosso corpo, ele é templo. Veja que negócio estranho. Templo e morada do Espírito Santo de Deus. Já observou isso? Da mesma maneira que a sua casa é a sua morada, a partir do momento que você aceita Jesus, a palavra de Deus diz, e nela eu confio, ela diz o seguinte: olha, a partir do momento que você aceita Jesus, este corpo, seja magro ou gordo, alto ou baixo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Ele entra, habita, e quando ele habita a paz, aonde ele habita a alegria, aonde ele habita gozo, aonde ele habita a coisa diferente. Não é que você é perfeito, aleluia, mas o Deus que habita dentro de você, ele é perfeito. Você deseja hoje, as senhoras que estão aqui, eu não quero lhe pressionar a nada. Aceitar a Jesus é de coração livre, porque quando você aceita Ele, você fica leve, não tem peso, não tem constrangimento, não. Para mim é um prazer você estar aqui esta noite, é uma alegria, o meu coração se alegra, e por eu estar tão alegre, eu lhe faço este convite esta noite: aceite a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Aceite-o esta noite como um único e suficiente Salvador. As senhoras desejam aceitar a Jesus hoje?
Levante sua mão. Olha o que a palavra de Deus diz. E aqui eu encerro, porque as senhoras já estão cansadas de nos escutar. Mas ela diz o seguinte: quando um homem, um ser humano aceita Jesus, o negócio é tão grande que lá nos céus, lá em cima, depois das estrelas, ele disse que quando um homem, um pecador, aceita ele dá, não é uma festa pequena não, porque o que Jesus faz é grande. É verdade. Ele disse que nos céus a festa por um pecador que se arrepende. Veja como ele lhe ama. Se você não desejar hoje, mas medite na palavra, ela liberta, ela é viva. Se eu não tivesse pregado nada, mas você chegar em casa e ler a palavra, dizendo: Jesus, parece complicado, mas me ajude a entender a palavra. Jesus fala com você através de cada frase. Aleluia. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Mas, irmão Nildo, eu gostaria de encerrar orando pela vida deles. Vamos orar? Vocês aceitam oração? Aonde vocês estão mesmo? A gente vai orar, apresentar a sua família, apresentar a sua casa, apresentar a sua história. Amém. Vamos de pé, irmãos? Glória a Deus. Em nome de Jesus, devidamente autorizado, vamos orar pela vida dessas servas de Deus que já